Estava meditando um assunto bastante interessante, que é a rebeldia. Se nós tentarmos analisar o que tem acontecido nos nossos dias, nós vamos descobrir, se espiritualizarmos os acontecimentos, vamos descobrir que muitas coisas, ou a maioria, ou quem sabe até todas, acontecem por causa da rebeldia do ser humano contra Deus. E expandindo um pouco a abrangência disto, a rebeldia do povo contra Deus. E por que não dizer, às vezes até do povo de Deus, em relação a alguma coisa que Deus está querendo por falta de entendimento ou por pura rebeldia mesmo. Mas a Bíblia tem muitos alertas sobre a rebeldia, sobre a atitude que Deus espera de nós e sobre o que nós podemos esperar enquanto a rebeldia acontecer. Se você for lá para o início, na criação de tudo, quando Deus colocou o homem na face da terra, Deus primeiro criou o universo, dentro do universo, fez-se o planeta Terra, houve aparentemente um cataclisma que causou mudanças profundas no próprio planeta, e depois disso Deus foi lá e colocou na face da Terra o Homo sapiens, o ser humano. Colocou lá, há algumas dezenas ou alguns milhares de anos atrás, apenas o Homo sapiens aparece, e Deus coloca um casal na face da terra. E por causa da rebeldia daquele homem e daquela mulher, por causa de combinarem entre si, por causa de aceitarem os dons desta provocação, eles se rebelaram contra Deus, que dissera: vocês podem comer de todas as árvores, todo o fruto de qualquer árvore que está no jardim, exceto desta, que era a árvore da rebeldia. Ela se chama árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o resultado, ou melhor, o que levou ao resultado era exatamente a rebeldia. Ela existia lá, e se o homem se rebelasse contra Deus, insistindo em fazer aquilo que Deus dissera não fizesse, ele sofreria as consequências. Portanto, o pecado, em essência, é rebeldia, não é uma coisa feia, uma coisa que prejudica. Pecado é rebeldia contra Deus, em essência, e ela se revela das diversas maneiras. Nós temos nos nossos dias muita coisa sendo feita, muitas tentativas sendo feitas de amainar a consciência de algumas pessoas, e criam-se leis, criam-se normas, para que as pessoas se sintam mais à vontade, mais inseridas na sociedade, quando no fundo, aquilo se torna necessário ou desejável, porque a pessoa se rebelou contra algo que Deus fez, contra algo com a maneira que Deus fez. Então eu estava meditando na Bíblia e, como eu disse, desde o início aparece a questão da rebeldia. O primeiro acontecimento foi exatamente a queda do homem com a sua mulher lá no Jardim do Éden. Mas o acontecimento mais antigo contado na Bíblia está no livro de Jó. Porque o mais antigo é o da criação do homem, a colocação do homem, mas do livro mais antigo é o livro de Jó, porque os livros de Moisés foram escritos depois, eles foram redigidos depois, mesmo que contasse uma história mais antiga, anterior. Então eu queria que você abrisse o livro de Jó no capítulo 21, para você entender o que está acontecendo. Jó havia perdido tudo, por causa de um acordo, um acerto que Deus havia feito lá com o inimigo, permitindo que ele tocasse em tudo que Jó possuía, exceto nele próprio, dizendo: isso está nas minhas mãos, porque Deus estava demonstrando que não havia ninguém na face da terra tão temente a Deus como o próprio Jó. E aí Jó tem 3 amigos que se aproximam dele para sofrerem aquele momento com ele. Só que cada um deles começa a expor a sua maneira de pensar, e nenhum deles tinha uma forma de pensar ou de se expressar que fosse alinhada, paralela à vontade de Deus, ao plano de Deus. E o próprio Jó, embora a Bíblia faça a afirmação de que em tudo aquilo ele não pecou, a interpretação dele, a maneira de ele entender a justiça estava equivocada. Então ele tem recebido algumas acusações dos seus amigos, como se o que ele estivesse passando fosse consequência do que ele havia feito, que ele havia pensado, de como ele havia agido, e Jó então se rebela contra os seus amigos, não contra Deus nesse caso, e ele
expressa aquilo que ele pensa e que muitas vezes reflete o que pessoas pensam. Mas o livro de Jó, a gente sempre tem ensinado, se alguém for usar como referência, use lá para o finalzinho, quando entra o quarto amigo dele em cena, as coisas que este quarto amigo fala, porque ele repreende os três em Jó exatamente por tudo, só por tudo o que eles disseram antes. Mas eu vou pegar esse texto porque isso mostra como as pessoas pensam. Mostra como uma pessoa passando por dificuldade começa a se comparar e a entender que aquilo deveria acontecer com outros e não com ele, porque é isso que Jó vai dizer aqui. Veja só, capítulo 21, versículo 1. Respondeu Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. O ouvir aqui é o verbo ouvir no imperativo, segunda pessoa do plural, não é eu ouvi, ele está dizendo para os seus amigos, ouçam, ouvi vós atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e, havendo eu falado, podereis zombar. Quer dizer, o que vocês estão falando até agora, então, pode zombar, pode tirar uma com a minha cara. E ele diz: acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Este é o fundamento da motivação das pessoas a buscarem justiça própria. Olham para o lado, olham o que está acontecendo e tendem a comparar o que elas estão passando com o que os outros estão passando. E dificilmente você encontra alguém que acha que deveria estar pior do que os outros. Dificilmente você encontra alguém que diz, não, mas isso é mesmo assim e tal, daqui a pouco passa, eu vou vencer e tal. Normalmente, eu estou me referindo ao estado normal do ser humano, não alguém que é crente, firme em Jesus, mas normalmente as pessoas comparam com os outros. Aquele está sofrendo menos que eu, portanto tem algo errado. Eu estou sofrendo mais que os outros, portanto tem algo errado. E esta era a postura de Jó. Ele achava que a sua justiça própria, que era realmente intensa, ele era o homem mais justo na face da terra, só que ele achava que isso é que deveria lhe dar direito de ser tratado com diferença por Deus em relação aos outros, e é isso que ele está dizendo. Então ele disse, olha, eu fico perturbado só de pensar nisso. Como é, versículo 7, pois que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes ante seus olhos, as suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm cria e não abortam, deixam correr as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. Sabe que é isso que nós estamos sendo provocados, tentados, empurrados a fazer? A olharmos para o lado e dizer, olha como o ímpio prospera. Lembra do Salmo que diz assim, olha, não pense desse jeito, isso vai acabar mal. O Salmo 37 diz isso. Não pense dessa forma. Não fique olhando para o que vai acontecer com o ímpio, porque isso vai acabar mal. E já antes, muito antes disso, Jó, como um ser humano, no meio daquilo tudo, porque a tendência é compararmos, ele diz, olha, está vendo só, todo mundo numa boa e tal, e eu aqui, que merecia muito mais do que isso, estou passando pelo que eu estou passando. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Você está identificando alguma coisa aqui? Lembre que esse aqui é o livro mais antigo da Bíblia. Foi o primeiro livro escrito que foi colocado no cânon bíblico, é este aqui. Embora, como eu disse, os livros de Moisés se refiram a histórias anteriores, mas era algo que era passado por tradição de boca em boca, então foi redigido por Moisés depois. Mas este aqui foi escrito antes. E Jó escreve isso para mostrar como isso é coisa do ser humano, porque o ser humano se rebelou contra Deus lá atrás, e ele perdeu o rumo nessa questão de
avaliar os acontecimentos, de avaliar a justiça ou injustiça. Então ele olha para o lado e diz: olha, eles disseram que não queriam saber de Deus, não queremos conhecer os seus caminhos, que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações. As pessoas pensam assim: eu faria orações se isso me adiantasse alguma coisa, como se Deus estivesse ali para servi-los e não eles para servirem a Deus. Esta era a fala na boca de Jó, aquele homem que era considerado o mais temente a Deus sobre a face da terra, mas com certeza influenciado pelo que via, e a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que nós vemos, e sim pelo que nós ouvimos da palavra de Deus. E ele vivia dessa maneira, e rebelado contra, ele então profere estas palavras. Versículo 16: vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quer dizer, eu não ando como eles, eu nem ando no caminho deles. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos, e esta é a expressão que eu peguei para essa mensagem, quantas vezes lhes sobrevém a destruição, quantas vezes Deus na sua ira lhes reparte dores, quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo redemoinho. Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta. O que ele diz: olha, vocês estão vendo? Isso acontece sim, e muitas vezes. Não fiquem tentando me comparar, porque eu não sou assim. O que ele estava dizendo era correto, porém com uma esperança incorreta. Jó, com todo o conhecimento, todo o temor a Deus, ele tinha um falso conceito de que a sua justiça própria deveria lhe trazer uma vida melhor do que a dos outros, que o seu merecimento deveria fazer com que ele não passasse por estas coisas que os outros passam, coisas estas pelas quais ele estava passando. Versículo 18: quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo redemoinho. Ele olha para eles: olha, quantas vezes acontece com eles, não fiquem achando que eu sou igual. Ele estava preocupado com a imagem dele, com o que eles pensavam dele, porque os seus amigos estavam dizendo: se alguma coisa está errada é porque você está em pecado, é porque você não está fazendo a coisa correta, porque Deus não faria isso com os seus filhos. E este é um outro equívoco, achar que tudo que está acontecendo, Deus está fazendo diretamente conosco. Então Deus teria escolhido algumas pessoas no meio do povo: não, você vai pegar Covid e na sua família vai entrar e na outra não. Isso é um absurdo. Mas para nós não diferenciarmos as pessoas, não precisamos que leis sejam feitas, que coisas sejam ditas. Você vai achar uma expressão aqui até se referindo à ciência, que a ciência começasse a ser utilizada como argumento, como se nós precisássemos que alguém nos ensinasse a ciência para entendermos essas coisas. Então ele se rebela contra o que os seus amigos estão dizendo. Diz: olha, eles nem querem saber de Deus, seus próprios olhos devem ver a sua ruína e ele beber do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado, tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Mais uma vez, o que ele está falando é correto, com a intenção incorreta. Ele está dizendo que é verdade. Não pense que a diferença que aconteceu, do que aconteceu com as pessoas aqui, vai fazer diferença depois. A carne vai cheirar mal num caso ou no outro, pode colocar, embalsamar, fazer o que quiser, não vai funcionar, não vai fazer diferença.
Diz que tem um monte de gente congelado por aí esperando, né, que a ciência se desenvolva a ponto de poder trazer a vida de volta, e espiritualidade nisso já era, né? Eu fico imaginando um espírito congelado, como seria isso, né? Seria um negócio bastante interessante, né? Será que zero absoluto seria suficiente para congelar o espírito do ser humano? Mas isso é outra conversa. A ciência, sabe quem inventou ciência? Ou pelo menos os princípios, os postulados, os teoremas. Deus foi quem fez isso tudo. E o ser humano está tentando correr atrás. Aí vem alguns aloprados. Não, porque a ciência vai mudando de dia em dia. Porque ela depende do conhecimento. Há algumas verdades absolutas que pronto, aquelas lá não há mais como descobrir algo novo, mas ela vai se desenvolvendo. Mas Deus não tem desenvolvimento, Deus é único. Deus é o Todo-Poderoso. Então a pergunta é: quem é que vai ensinar ciência para ele? Versículo 27 disse: vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Vocês, meus amigos, estão me tratando injustamente. Eu não mereço ouvir isso. Porque direis: onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam? Não considerastes as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que fez? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão, das vossas respostas só resta falsidade. Só que com atitude equivocada. Ele olhava para os amigos, olhava para a fala do mundo, daqueles que eram sábios, porque eram sábios, eram pessoas que estavam ali filosofando ao redor dele. E disse: olha, eu só ouço na palavra de vocês falsidade, porque me acusar, isso não. Tem que existir uma outra resposta. E ele achava que Deus estava errando nisso tudo, que a justiça dele não deveria ter permitido que aquilo acontecesse. E virá o seu quarto amigo mais adiante e vai explicar melhor. Diz: olha, Deus continua sentado no trono dele e tal, e convém que vocês esperem nele e por ele, etc. E vão trabalhar nisso para que eles cresçam na presença de Deus todos. Mas não ficou só no Gênesis e não ficou só no livro de Jó. Vamos dar uma olhadinha em Salmos. Abra aí a sua Bíblia no Salmos, capítulo 78. Salmos 78. Dá para ler ele aqui, vamos pegar aqui. Ver a partir de onde, para não ler inteiro, né? 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Veja só, Deus agora está esclarecendo o que realmente é o problema da raça humana. Qual é o problema da rebeldia? E aí tentando responder: até quando vocês vão se rebelar nesse sentido? Não deram bola para isso. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Então você já percebe que ele está falando do povo no deserto, do povo que estava lá cruzando, começaram a se rebelar contra Deus, a reclamar e etc. Enfim, fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E o que este salmo está dizendo: eles viram tudo isso, constataram tudo isso. Deus fez tudo o que eles esperavam que ele fizesse e ainda mais.
fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Deus disse assim: é isso que vocês querem? Eu vou mandar o que vocês querem, para vocês verem que não é o que vocês querem que vai suprir, não é a maneira de vocês pensarem, não é buscar aquilo que vocês bem entendem que vai trazer alegria, satisfação, sucesso, uma vida em paz. Mesmo assim ele deu, porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Então diz: eu faço o que vocês querem, vocês continuam pecando. Eu tiro, vocês continuam pecando, se rebelando contra mim. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Quando a coisa apertava, quando ficava difícil, vinham para ele. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam. Jesus, uma ocasião, repetiu, em outras palavras, a mesma coisa durante o seu ministério. Ele olhou para um grupo de pessoas, notadamente dos escribas, e disse: este povo honra-me com os lábios, mas o coração, o seu coração está longe de mim. Saem coisas pela boca que aparentemente estão honrando a Deus, mas o coração está longe. Sobre estes, ele vai dizer depois: eu nunca conheci vocês. Aqui é o mesmo quadro. Lisonjavam-no de boca, mas com a língua mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. A boca falava, mas não era daquilo que o coração deveria estar cheio. Não foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Versículo 40 está a minha expressão de hoje. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Deserto é símbolo de período difícil, de período complicado, ou pelo menos de entendermos aquele momento, de sabermos até quando vai aquilo, como é que vamos superar isso, como é que vamos sobreviver a este deserto. Essa é a ideia. Quantas vezes no meio do deserto se rebelaram contra ele e na solidão o provocaram, no abandono, na ausência, quando estavam sós, provocaram a Deus, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. E, como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios dele, para que das suas torrentes não bebessem, enviou contra eles enxames de moscas que devorassem, e as rãs que os destruíssem, entregou às larvas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho, com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada, entregou à saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos, lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu os primogênitos, as primícias da virilidade nas tendas de Cã, fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Olha só, o deserto, que era motivo de rebeldia, que era motivo de se afastar de Deus, era exatamente aonde Deus estava levando eles para guardá-los disso tudo, para separá-los disso tudo.
dirigiu-o com segurança, e não temeram, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles, expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e das suas tendas, ou nas suas tendas, fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos, o inclinaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Veja só, a mesma situação. Deus trata de um jeito, e não resolve. Deus trata do outro, o povo se rebela. Deus vem e mostra e muda, e as pessoas continuam se rebelando contra Ele. A minha pergunta é: quantas vezes ainda o povo, e de quantas maneiras, vai se rebelar contra Deus? Quando vai tudo bem, não precisa mais de Deus, não foi Ele. Quando as coisas estão difíceis, onde está Deus que não faz nada? Quantas vezes e de quantas maneiras ainda o povo se rebelará, esperando que Deus volte, trate de novo com misericórdia e mude as coisas novamente? Quantas vezes? Seguindo adiante, Novo Testamento, Mateus, capítulo 23, versículo 37, Mateus 23, 37. É Jesus falando, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém. E me permitam dizer aqui, Brasil, Brasil. São Paulo, São Paulo. Campinas, Campinas. Jardim Guarani, Jardim Paraíso, Jardim São Fernando, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes, não é o que está aqui? Se por um lado, quantas vezes se rebelarem e ainda vão se rebelar, quantas vezes, diz o Senhor, eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Com pandemia ou sem pandemia, com economia em crescimento ou economia diminuindo, com o PIB aumentando ou o PIB diminuindo, com o regime de uma extrema ou com o regime de outra extrema, não é isto que muda o coração do homem. E Jesus continua dizendo: quantas vezes e de quantas maneiras eu quis ajuntar vocês. Quantas vezes todo esforço foi no sentido de dar-lhes a oportunidade de se voltarem para mim e não contra mim. Quantas vezes e de quantas maneiras eu quis juntá-los como a galinha abre as asas e junta os seus pintinhos sob as suas asas, mas a terrível informação é: e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui a aplicação era imediata e direta a Jerusalém, porque ele sairia, se ausentaria e voltaria na sua entrada triunfal em Jerusalém, em que diriam: bendito que vem em nome do Senhor. Só que logo em seguida o povo diria: crucifica-o. O povo diria: nós preferimos Barrabás. E mais uma vez
ele poderia dizer: eu quis juntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Lucas fala a mesma coisa no seu livro, no capítulo 13, versículo 33, ou 34, melhor, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais vivereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. No dia que Jesus voltar, a Bíblia faz uma afirmação. Ela diz que duas coisas vão acontecer: todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O quadro é mais ou menos este: quantas vezes eu quis fazer aqui, mas virá um dia em que vocês vão dizer: só que aqui adiantaria ainda, naquele dia não vai adiantar mais, é tarde demais. Eu quis, eu trabalhei, eu convidei, eu chamei, eu criei as condições. Um dizia: é só quando tem falta. Outro dizia: é só quando está em abundância. E um dizia: quando tem paz. O outro é quando está guerra. Eu mostrei que não era isso, porque vocês são rebeldes por natureza. Nessas horas, meu amado, eu não me sinto melhor do que os outros, eu me sinto privilegiado, porque algum amigo abençoado, porque algum pastor que se dispôs a sair de um lugar e para o outro pregar, porque um missionário apareceu, porque alguém veio falar de Jesus para mim. E eu sou grato a Deus porque me pegou no momento em que eu estava suscetível, sensível, e aquilo entrou, eu fiz bom uso daquelas palavras, e hoje eu posso dar graças a Deus, olhar para trás e dizer: graças a Deus, não fora o Senhor, como diz o Salmo: Israel que o diga, não fora o Senhor, eu que o diga, não tenho nem ideia de onde eu estaria. Hoje eu sei que estou debaixo das asas do meu Senhor. Você pode ter essa certeza, essa convicção. Deus ainda está chamando, Ele ainda está trabalhando. A Bíblia diz que haverá um dia quando isso vai acabar. Hoje é o tempo sobremodo oportuno da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi naquele dia que o Salmo se refere, lá no dia da provocação. Não façam coração duro, não importa o momento que estejam vivendo. Afrouxem e deixem Deus tomar conta, entrar e colocar debaixo das asas, como a galinha faz com os seus pintinhos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Provérbios, capítulo 29, versículo 1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Parece que está falando dos nossos dias ou não? Só que o povo fica dizendo: a culpa é dele, o problema é ele. E Deus está dizendo assim: não, a culpa não é de um. Não foi um que fez isso. Se for achar um, é o Adão lá atrás, mas agora o Adão já não está mais aqui, somos nós. Cada um responde por si. E como nós somos habilidosos em achar culpados, como nós somos habilidosos em fugir da responsabilidade, como o povo é criativo nisso. Quando se multiplicam os justos, o povo de Deus, quando o povo está inserido na sociedade, quando uma empresa tem um bom grupo de cristãos verdadeiros ali, genuínos, o povo se alegra, o ambiente é outro. Você entra lá e diz: tem algo diferente aqui. Tem algo diferente, há algo aqui, e não é aquela coisa, senti um arrepio, tem algo, pode ser até que sinta, mas você percebe nos resultados, na atitude das pessoas, no meio em que você entra, você percebe que há uma influência santa naquele lugar.
pela presença dos servos de Deus e a consequente presença do próprio Espírito Santo de Deus, que habita em nosso espírito. Então, quando o povo se multiplica, no meio do povo se multiplicam os justos, o povo se alegra. O nosso povo está triste. O nosso povo, da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, está triste. O povo deste planeta está triste e está se rebelando, tentando jogar a culpa no outro, criando leis, criando obrigações, como se isto fosse resolver o problema da falta de alegria do ser humano. E Deus está dizendo: quantas vezes eu queria de uma forma tão simples, simplesmente trazer vocês para mim, colocá-los debaixo das minhas asas, e ninguém tiraria esta alegria que vocês correm tanto atrás para encontrar. Quando o povo de Deus se espalha, que resultado magnífico. Quando o povo de Deus descobre a influência benéfica que ele pode exercer em cada lugar em que está, porque normalmente nós fazemos como Jó. Nós olhamos para o lado e dizemos: estou sendo injustiçado aqui, essa empresa não me reconhece, este bairro não me recebeu bem, querido. Você está lá debaixo das asas da galinha, você está lá debaixo das asas do Senhor, Ele está aguardando, Ele está vendo tudo o que está acontecendo, mas não é por sua causa, não é por causa da injustiça ou da justiça que você está fazendo ou deixando de fazer, que as coisas acontecerão. Nós estamos num mundo condenado, nós estamos num mundo pervertido, só que no meio disso tudo nós fomos alcançados, graças a Deus. Então nós podemos viver em todo o tempo como os pintinhos debaixo das asas da sua mamãe. Glória a Deus. Quantas vezes? Só que quando o perverso domina, o povo suspira. E a perversidade não está só na cabeça, na mente, no coração daquele que tem o poder nas mãos. Às vezes nós, sabe o que o autor da carta aos Hebreus diz? Meus irmãos, tende cuidado, para não haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Já leu este versículo? Coração incrédulo é perverso, e coração perverso se separa de Deus. Creia em Deus, creia em tudo que a palavra de Deus diz, espere as coisas que as promessas de Deus contêm, espere no Senhor aquilo que Ele tem dito que vai fazer, mas não fique buscando a justiça própria, e usando isso como argumento para comparar, ou para dizer que deveria ser diferente. Esqueça essa ladainha, porque isso não move o coração de Deus. Sabe o que move? Simplesmente aceitar o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, não é o que ele diz? Porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Vivam dessa maneira e simplesmente venham. O convite é geral, é para todos, não é para especiais, não é para gente que já merece, não há merecedores, não há mérito nisso, há simplesmente obediência. Ele diz: e vocês não quiseram. Se você quiser, vinde a mim, diz o Senhor, comprai sem dinheiro e sem preço, recebei de graça essa água da vida. Mas eu preciso me deslocar, eu preciso ir até lá, eu não posso ser o pintinho rebelde que quer andar longe, eu preciso andar perto do Senhor. A Bíblia diz: perto está o Senhor de todo aquele que o busca. Graças a Deus. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo dos impostos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. E é o que a gente fica vendo, não, Vossa Excelência e Vossa Senhoria e tal, está armando mais armadilha ainda. Na transgressão do homem mau há laço, mas, e eu quero dizer isso para você, para encerrar esta mensagem, o justo canta e se regozija. Quer ler comigo?
O justo canta e se regozija, aleluia, ponto final. Não tem que fazer curso de canto, não tem que ser musicista especializado, o justo canta e se alegra, porque tem o que cantar. Graças a Deus. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Parece que nós vamos falar de novo de política, vou parar por aqui. Vou ficar no canta ao justo. Vou ficar que o justo canta e se regozija. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz Filipenses 4:4. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. O justo canta e se regozija, tem muito júbilo ali, e ele não diz é o justo rico, o justo saudável, o justo famoso, ele diz o justo, o que quis. Quantas vezes eu chamei, quantas vezes de um jeito ou de outro, mandando bênção, mandando problema, quantas vezes, porque Deus não está fazendo essas coisas para punir ou para beneficiar, Ele não está fazendo isso para privilegiar alguns e para prejudicar a outros, Ele está fazendo para que pessoas de uma maneira ou outra venham, aceitem o convite dEle. Hoje Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, versículo 5, confia nele e o mais Ele fará. Mas tem um E aí, entrega e Ele fará, falta a entrega, vós não o quisestes. Sabe uma coisa, querido? Eu aprecio ver aqui, que quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. E a alegria, diz aqui este versículo, vem porque você tem o que cantar. Em outras palavras, quando nós multiplicamos a nossa ação, na nossa família, na nossa casa, nosso bairro, na nossa sociedade, no meio em que nós vivemos, na nossa empresa, quando nós damos vazão a esta alegria que Deus coloca em nós, outros vão poder também cantar de alegria. Esta é a conclusão, aleluia. Quantas vezes para o perverso eu quis ajuntá-los, quantas vezes para nós eu quis dar a vocês a oportunidade de fazerem isto, e vocês não aproveitaram. Vamos aproveitar, vamos tomar uma atitude, vamos escolher, vamos fazer isso voluntariamente, intencionalmente, vamos descobrir aonde e quando Deus está abrindo portas, não para que fiquemos mais ricos, embora Ele possa fazer isso, e vá fazendo, não porque está nos dando saúde melhor do que a dos outros, e Ele faz isso, não por isso, mas porque Ele está abrindo oportunidade para que outros que ainda não estão debaixo das suas asas, possam ser levados para junto dEle. Este privilégio é nosso, este mistério, esta tarefa, Deus colocou nas nossas mãos. Jesus disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente, não é a ausência dele que faz as coisas piorarem, e não é a presença dele que faz essas coisas serem adquiridas, é sim a presença dele que faz com que outros discípulos sejam feitos, com que mais e mais nós nos firmemos nos passos da fé, com que mais e mais nós sintamos o frescor da sombra das suas asas estendidas sobre nós. Quero orar com a igreja, quero orar com você em casa, quero pedir que Deus esteja trazendo alegria, esteja transformando tudo. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. O altar está aberto, querendo chegar, você pode vir fazer a sua oração, especialmente aqui, entregando seu caminho nas mãos do Senhor. Tem vivido dificuldade, tem vivido lutas, tem vivido momentos em que parece que a injustiça está aumentando no seu caso.
venha colocar isso nas mãos do Senhor. As coisas em casa estão complicadas, com a família, não sabe como fazer, como resolver, coloque nas mãos do Senhor, mas não saia você de debaixo das asas dele, que estão estendidas para ninguém tocar em você para tirar esta alegria. Glória a Deus. Vamos orar. Você que está em casa, faça a sua oração nesse momento. Dirija-se a Deus com as suas palavras enquanto eu estou orando aqui. Obrigado, Pai, por esta noite preciosa. Preciosa porque a Tua palavra foi lida, foi pregada, foi comentada, e principalmente porque o Teu Espírito Santo, no meio disso, esteve trabalhando no coração e na mente de cada um presente aqui, de cada um que está assistindo de casa, de cada um que ainda vai ouvir das consequências desta mensagem e principalmente de abraçarmos este desafio que o Senhor faz a nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós mesmos sermos usados por Ti dessa maneira, de levarmos esta alegria, esta justiça do Senhor aonde o Senhor nos tem colocado. Ajuda-nos a ver tudo com os Teus olhos, não mais com aqueles olhos de rebeldia, com aqueles olhos de justiça própria ou de pessoas injustiçadas, mas com olhos de quem tem o privilégio de estar nas Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita e para que pessoas sejam alcançadas e entrem também no Teu rebanho ou então estejam debaixo das Tuas asas. Abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os que estão aqui. Conduze-nos sempre em segurança, faz-nos andar firmes no Teu caminho, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Amado querido irmão, você que está em casa também, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Seu Santo Espírito estejam sobre todo o povo de Deus, agora e sempre, amém. Uma excelente semana para você, até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.